a Vivi Principal. Eu sou o Thomas Moser. E nós estamos aqui para comentar algumas curiosidades sobre a arte. O objetivo dessa série de vídeos é sistematizar e alcançar para vocês algumas curiosidades sobre alguns elementos específicos de diferentes linguagens artísticas. A ideia desse projeto aqui justamente surgiu a partir de algumas necessidades nossas de trabalho, tanto para preparar as aulas, quanto para organizar melhor os processos criativos, as coisas que a gente vive aprontando aí na arte. Às vezes eu mesma realizo algumas buscas e não consigo encontrar de uma forma mais organizada alguns aspectos, algumas curiosidades direcionadas sobre alguns elementos da arte. Então essa série de vídeos aqui surge a partir desse interesse em organizar melhor esses conteúdos e também a partir de temas do curso O Segredo Admirável da Arte Católica. Então se vocês quiserem se aprofundar mais nos temas que a gente vai trazer aqui nessa série, vocês podem se inscrever nas próximas turmas do curso O Segredo Admirável da Arte Católica ou nos acompanhar nos nossos perfis pessoais no Instagram. Eles vão estar aqui na legenda desse vídeo. Exatamente. E sobre o tema de hoje, Vivi, o que nós falaremos? Qual vai ser o primeiro tema, o tema eleito para iniciarmos essa série de vídeos? Curiosidades sobre a arte. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os mosaicos, como é que eles surgiram e qual que foi a melhor utilização, a melhor aplicabilidade deles durante a arte. Então, para começo de conversa, quando a gente fala um pouco sobre os mosaicos, vem um pouco à tona a questão dos mosaicos bizantinos, da iconografia bizantina realizada por meio da técnica dos mosaicos. Mas eles não são originalmente bizantinos, eles surgem muito tempo antes. Antes de falar como ele surgiu, vamos falar o que é o mosaico. Bem, então ele é uma técnica pictórica, uma técnica de pintura, só que a tinta é utilizada de uma maneira diferente. Nos mosaicos, mesmo eles sendo pinturas, a tinta não é aplicada com o pincel, né, como a gente comumente vê nos outros exemplos de pintura. No mosaico, a técnica para a utilização da cor ela é resolvida de outra forma. Então, toda obra de arte ela surge a partir de uma problemática técnica e uma solução estética, né, uma solução aparente para aquilo. No mosaico, a cor é disposta por pequenos ladrilhos, pequenos pedaços de pedrinhas quebradas que são acoplados juntos em cima de uma superfície, que geralmente é um tecido ou um papel, então isso tudo no chão, numa superfície, em cima de um papel, por exemplo, um tecido, é acoplado, são formadas as imagens e depois isso tudo é anexado na parede onde ele vai ser colocado. E como a Vivi havia relatado, há muitas controvérsias sobre o nascimento do mosaico, de quando se iniciou essa técnica. Mas nós vemos que ela se iniciou há mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo. Então, lá com os egípcios, os sumérios ainda, nós já temos o registro do estandarte de Ur, né? que tem várias cenas relatando batalhas, relatando guerras. Então esse é o primeiro indício de um mosaico. Uhum. Então, esses registros dos mosaicos lá no Egito Antigo são aprimorados depois na Antiguidade Clássica pelos povos de Grécia e de Roma antigas. A gente encontra pelos estudos arqueológicos, né, que existem registros de mosaicos no chão das casas. Então, são desenhos lindos, são pinturas lindas, belíssimas, alguns até são escritos, alguma coisa, e eles são feitos parecendo pinturas, mas no chão das casas. E aí acontece uma mudança que é histórica, mas que também é artística, que é cultural, graças ao cristianismo. A gente sabe todo o desenvolvimento do Império Romano, que se expande para o Oriente e dá origem ao Império Bizantino. Isso aí é assunto para uma outra aula, mas o Império Bizantino ele tem uma desenvoltura, acima de tudo, muito cristã, além de política. E os artistas também, as pessoas que se dedicavam para a arte sacra do Império Bizantino, os iconógrafos, adaptaram essa sacada dos mosaicos que serviam o chão das casas civis comuns, para as figuras sagradas. Então é com a arte cristã bizantina que os mosaicos saem do chão e vão para as paredes. Então os mosaicos começam a retratar figuras sagradas, os elementos sagrados, também por meio da iconografia, que não é
nesse caso em têmpera, em tinta têmpera, mas é por meio dos ladrilhos, por meio dos mosaicos. Então o cristianismo adapta, melhora essa ideia dos mosaicos no chão das casas e coloca os mosaicos nas paredes, representando figuras sagradas. E a gente tem uma expansão muito grande dos mosaicos na história do cristianismo, que eles não ficam só no Império Bizantino, eles também se espalham para o lado do Ocidente. Bom, mas falando um pouco assim sobre o Oriente, Vivi, quais são os principais locais onde nós podemos ainda encontrar esses mosaicos? Porque de fato é uma arte duradoura, né? Uma arte que rende muito trabalho, mas que também dura por muito tempo, né? Perpetua-se através dos séculos. E onde nós podemos encontrar mosaicos lá no Oriente? No Oriente ou no Ocidente? No Oriente. No Oriente a gente pode pegar, antes de tudo, como um ponto de partida, a Ágia Sofia, que é a catedral lá em Istambul. Ela foi tomada várias vezes pelos muçulmanos, salvo engano, ela foi devolvida aos cristãos recentemente, que eu digo agora, em janeiro de 2021, mas eu não tenho certeza dessa notícia. E os maiores mosaicos representam a Santíssima Mãe de Deus e o Pantocrátor dentro da Ágia Sofia, ou melhor, representavam, porque desde as primeiras tomadas dos muçulmanos, o que aconteciam com esses mosaicos? Então eles são ícones, são figuras sagradas por meio da técnica dos mosaicos, né? Mas quando os muçulmanos tomaram pelas primeiras vezes a Ágia Sofia, eles estragaram a região dos olhos desses ícones, porque até mesmo os muçulmanos reconhecem a força do olhar de Deus, né? Do olhar das figuras sagradas. Então todos esses mosaicos foram estragados para começar sendo colocado camadas de cimento e tinta preta em cima dos olhos, da região dos olhos dos ícones e dos mosaicos. Então nessa história de leva e traz, volta para os muçulmanos, volta para os cristãos, a Ágia Sofia, isso tudo muito se perdeu, mas ela ainda é um sinal, um ponto de partida e da expansão dos mosaicos. E depois, saindo do Oriente e indo para o Ocidente, a gente entende na Itália. Então os mosaicos ainda mais organizados, os cristãos dentro do Ocidente partem da Itália. A gente tem a igreja de Ravenna na Itália, com mosaicos incríveis, vocês podem ver no Google algumas imagens. E um outro exemplo com outro estilo que não segue essa questão bizantina, essa questão da arte do Oriente, mas que faz parte da arte sacra e que tem mosaicos belíssimos, é a Basílica de São Pedro no Vaticano. De fato, que possui diversos mosaicos, e nós percebemos que são mosaicos em lugares muito altos dentro da Basílica, em que os nossos olhos, os nossos sentidos, eles são enganados se de fato estamos observando mosaicos ou se são pinturas. Porque é válido esclarecer desde agora que na técnica do mosaico aplica-se também a técnica da pintura. Digo isso quanto ao volume, quanto à profundidade, sombra, exatamente. Não são mosaicos, não são figuras que são feitas como a arte naif, né? Todas chapadas, não. Os artistas... Tem planos de profundidade, os mosaicos também são pinturas também, e também tem planos de profundidade. Através das cores que são colocadas no mosaico, né? Através da escolha que o artista tem das pedrinhas que lá estão colocadas. Talvez, Thomas, alguém que vai nos assistir aqui já tenha ido até a Basílica de São Pedro no Vaticano e não esteja nem entendendo o que a gente está falando dos mosaicos. Porque quando eu fui a primeira vez, eu contemplei todas aquelas paredes lá achando que aquilo era pintura, que aquilo era tela, uma pintura de ou a fresco, alguma coisa. Aí a minha amiga, a irmã Helena, né, a freira que foi junto comigo, que mora em Roma e que me fez uma visita guiada, a primeira vez que eu fui lá, ela falou: Vivi, aqui são mosaicos. Então, vocês que estão nos assistindo, que já foram até a Basílica de São Pedro, podem estar achando que aquelas pinturas das paredes eram em tela ou a fresco, mas não eram. Elas são mosaicos na Basílica de São Pedro. E dá mesmo uma impressão tão realista que parece tinta a óleo. Tudo isso contribui, né? Toda a questão arquitetônica contribui para que nós achemos que é uma pintura. Porque o pé direito alto é uma pintura de tinta. O pé direito alto, então já fica longe do nosso olho, né? E aí quando você olha, de fato, todas essas pedrinhas, elas se unem, se tornando uma figura única, como acontece com a pintura de tinta.
Então é muito legal observar isso, vale a pena pesquisarem sobre igrejas que tenham mosaicos ou outras produções de mosaico, não só dentro da arte sacra, claro que a gente vai puxar aqui um pouquinho para o nosso lado, mas existem muitos ateliês em muitas cidades espalhadas pelo Brasil, pelo mundo todo, que dão aulas de mosaico e acho que vale a pena aprender um pouco dessa técnica que é tão antiga, aí, desde antes de Cristo, 3.500 anos antes de Cristo, mas que foi adaptada, foi melhorada pelo cristianismo. Vale a pena aprender sobre como fazer mosaicos. Eu fiz um mosaico, não cheguei a terminar ele, mas deve ter uns 7, 8 anos aí que eu fiz na outra cidade ainda que eu morava. Tenho que voltar a praticar os ícones por meio dos mosaicos também. E a gente espera que isso tenha ajudado vocês a conhecer um pouquinho, aprendam sobre os mosaicos, ensinem isso para as crianças. Existem várias formas bem pedagógicas, bem didáticas para ensinar os mosaicos para as crianças. Uma coisa que a gente se preocupa muito aqui é sempre falar de viver os processos criativos com as crianças. Ensinar arte para as crianças exige viver processos criativos que envolvam os sentidos das crianças. Então, recortem papéis coloridos, de texturas diferentes, montem figuras com recortes, com pequenos quadradinhos, separem por cores, assim, papéis de várias cores diferentes, separem as cores e vão formando figuras simples, assim, mas para que as crianças possam compreender a lógica dos mosaicos. E outra dica também é fazer gelatinas coloridas em formas, deixa gelar, prepara a gelatina um dia antes, pica a gelatina, corta ela, e aí depois as crianças podem tentar montar sobre o prato mesmo algumas figuras com as cores diferentes e depois comer a gelatina também, que isso dá certo, fica divertido, as crianças conseguem ter um pouco mais de compreensão sobre essa história toda dos mosaicos e mostrem mosaicos, belos mosaicos para as crianças verem também e aprenderem um pouco sobre isso. E você também que está nos assistindo, que gostou da nossa aula, vão atrás de referências, né, Vivi? Dessas referências que nós trouxemos para vocês, porque isso vai ajudar vocês nesse processo de estudo, de entender um pouco mais sobre as belas artes. Vamos repetir então, os mosaicos da Águia Sofia, em Istambul, os mosaicos da igreja de Ravenna, na Itália, e os mosaicos da Basílica de São Pedro, no Vaticano. E o estandarte de Ur, que foi o primeiro mosaico, né, que se tem notícia. Tem estudo. É isso aí, até uma próxima. Até uma próxima.